Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser direcionada para a resolução de questões de estequiometria, né? Houveram algumas dúvidas, alguns alunos pedindo para resolver questões de estequiometria, porque estavam com dúvida, não estavam conseguindo entender a questão, interpretar a questão. E aí, como estequiometria foi um assunto que a gente viu ainda durante as aulas presenciais, né? Antes do período de quarentena, e que a gente não teve muito tempo para poder resolver questões de fato, né? Então eu resolvi atender essa solicitação e fazer um vídeo direcionado a esse assunto, resolvendo algumas questões de estequiometria, tá certo? Então esse vai ser o direcionamento para essa aula de hoje, tá? A gente vai resolver questões de cálculo estequiométrico envolvendo tanto situações de excesso de reagente, como situações também de rendimento e teor de pureza, tá? Que são os cálculos estequiométricos que a galera tem mais dificuldade em interpretar, né? Em fazer a interpretação. Na verdade, a estequiometria, de uma maneira geral, o cálculo estequiométrico, de uma maneira geral, embora ele seja relativamente simples do ponto de vista matemático, né, as operações matemáticas que você precisa realizar para resolver a estequiometria não são tão elaboradas. Basicamente, você resolve por meio de regra de três, o que aparentemente deveria ser uma coisa feita, né, sem muita dificuldade, mas infelizmente, né, a grande maioria dos alunos acabam apresentando muita dificuldade na hora de interpretar a questão, né? A gente sempre escuta comentários do tipo: "Ah, professor, depois que a regrinha de três está montada, fica tudo muito fácil, tudo muito tranquilo de se resolver", né? Ou "Ah, professor, quando o senhor faz, fica tudo muito simples, mas quando eu vou tentar fazer, eu leio, releio e não saio do lugar. É muito difícil, não consigo entender o que a questão pede, o que a questão propõe, o que a questão quer que eu faça". Eu acho que muitos alunos se identificam com essa fala, né? Acabam esbarrando na interpretação da questão, né? Depois que a regra de três está montadinha, porque para montar a regra de três tem que interpretar a questão, tem que analisar os dados e ir organizando as informações até chegar à regrinha de três. Depois que a regrinha de três está montada, tudo fica muito simples, porque as operações matemáticas, como eu falei ainda há pouco, são operações que não requer um cálculo matemático elaborado, tá? Mas a grande dificuldade é, de fato, você entender a questão, interpretar a questão, se situar, né, no contexto da questão, o que a questão está pedindo, para a partir daí você conseguir interpretá-la e resolvê-la, né, que é o mais importante, tá? Então, algumas dicas foram dadas quando essas aulas sobre estequiometria foram ministradas, tá? Mas vale a pena a gente parar um pouquinho, revisar, até porque a estequiometria é um assunto de muita relevância quando se fala em Enem, né? Todos ou a maioria que já acompanha a prova de Enem, já pega umas edições anteriores para ir treinando, para ir resolvendo, ou aqueles que escutam, né, os comentários dos alunos que já fizeram Enem, né? É unânime. Estequiometria é um assunto que corriqueiramente aparece nas edições de prova do Enem. Então é um assunto que vale a pena você se debruçar um pouco mais, você doar um pouco mais de tempo para poder aprender, né, e principalmente superar essa dificuldade. Tá? Que repito, é da maioria, tá bom? A maioria tem essa dificuldade em estequiometria. E não é somente local, né? E você vai para outras escolas, você vai escutar em geral o mesmo comentário, tá? Então vamos lá. A primeira questão, ela fala o seguinte, ó: a preocupação com o meio ambiente levou ao desenvolvimento de metodologias verdes, pouco poluentes, que procuram reduzir a produção de rejeitos e a utilização de reagentes tóxicos. Um exemplo de metodologia verde é a síntese descrita abaixo do ácido adípico
utilizado na preparação do nylon 66. Considere as massas molares do ciclohexeno e do ácido adípico iguais a 82 e 146, respectivamente. Tá? Nylon 66, esse 66 tem a ver com os reagentes que são utilizados para a preparação desse nylon. Tá? Aí ele está dando uma metodologia alternativa que vai chegar ao mesmo produto, o nylon 66, mas com emissão de menos poluentes. É o que ele chama de química ou metodologia verde, tá? Mas quando a gente for falar um pouquinho sobre polímeros, orgânica, aí a gente vai entender o porquê desse 6,6, tá? Enfim, aqui ele dá uma reação química, é uma reação que já está balanceada, tá certo? Assim, deixa eu corrigir, né? Ela não está balanceada, perdão. Mas é uma reação que ela está resumida. Ela ocorre em várias etapas, tá certo? Se você olhar aqui em cima, deixa eu pegar aqui, pronto. Isso aqui são reagentes que são utilizados para poder chegar até aquele produto final, tá? Até chegar a isso aqui, ó. Porque se você olha somente para o reagente, para os produtos, está faltando oxigênio, né? Cadê os oxigênios, professor? Que aparecem no produto, mas não aparecem nos reagentes. Então você poderia pensar assim, a equação não está balanceada porque está faltando oxigênio. Na verdade, os oxigênios que aparecem nos produtos, eles na verdade vêm daqui, ó. Tá certo, gente? Então por isso que eu não vou me preocupar nesse momento com o balanceamento do oxigênio, porque o que ele está propondo aí é a reação global, resumindo as etapas. Tem várias etapas aí até chegar nesse produto final, e durante essas etapas, os átomos de oxigênio eles vão surgindo, tá certo? Então a gente não vai se preocupar com o número de oxigênio que aparece no produto e que não aparece no reagente, tá certo? Ainda assim a gente vai considerar que a etapa, né, a reação ela está balanceada, porque essa reação aí, na verdade, ela consiste em várias etapas. E ao longo dessas várias etapas, os oxigênios eles vão surgindo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente vai considerar uma proporção aqui, ó, entre reagente e produto. No caso, esse reagente aqui, ó, é o ciclohexeno, e esse produto aqui embaixo já está denominado, é o ácido adípico. Então eu vou considerar que a proporção entre o ciclohexeno e o ácido adípico é de 1:1, tá certo? 1 mol para cada 1 mol. Eu não vou me preocupar com os oxigênios que não aparecem no reagente. Repito, esses oxigênios eles surgem à medida que eu vou inserindo. A reação ocorre em muitas etapas. Ele está simplificando essas etapas nessa representação aí, tá bom? Então tá aqui a reação química. Esse carinha aqui é o ciclohexeno. Quem está embaixo é o ácido adípico. E a proporção entre eles é de 1:1, tá certo? Para cada 1 mol de ciclohexeno, eu produzo 1 mol de ácido adípico. Calcule a massa de ácido adípico em quilos, que será formada a partir de 41 kg de ciclohexeno, considerando que o rendimento da reação é de 85%. Então, veja bem, quando você vai fazer questões de estequiometria, como eu falei ainda há pouco, a grande dificuldade é a interpretação, né? Por onde eu devo começar? Como eu devo analisar a questão? Essa é uma dificuldade muito grande de muitos alunos. Aí eu sempre digo para os meus alunos, e vocês vão lembrar disso, porque vocês ouviram isso, para você resolver uma questão de estequiometria, você se faça 2 perguntas. O que eu tenho
e o que eu quero. Como assim, professor? O que eu tenho e o que eu quero? A questão sempre vai pedir para você calcular alguma coisa, é o que eu quero. E ela sempre vai te dar alguma informação para que você possa utilizar no cálculo, é o que eu tenho. Então aqui ele deixa muito claro o que ele quer, ó. Calcule a massa de ácido adípico em quilos. O que ele quer que você calcule é a massa de ácido adípico. Ele já deixa isso muito claro no enunciado. Calcule a massa de ácido adípico em quilos. Qual a massa de ácido adípico vai ser formada no processo que se segue? Então, o que eu quero calcular é a massa de ácido adípico. Para calcular a massa de ácido adípico, ele tem que me dar alguma informação. É o que eu tenho, tá? Eu já sei o que eu quero. O que eu quero é a massa de ácido adípico. Mas o que é que eu tenho de informação? Aí ele diz, ó, a partir de 41 quilos de ciclohexeno. Então ele quer que você calcule a massa de ácido adípico formada a partir de 41 quilogramas de ciclohexeno, admitindo um rendimento aqui, ó, um rendimento de 85%, tá bom? Então, eu já sei quais são as substâncias que eu vou relacionar. O que eu tenho e o que eu quero, ajuda muito no sentido de você filtrar as informações. Quais são as substâncias que eu vou relacionar no meu cálculo estequiométrico? Quando você faz isso, o que eu tenho e o que eu quero, isso te ajuda muito nessa filtragem de informações. Olha aqui, ó. Eu vou relacionar o ciclohexeno com ácido adípico. Eu não vou usar água. Eu não vou usar água porque em momento nenhum ele citou alguma informação relacionada à molécula de água. Então eu não uso, tá bom? Deixa a água de lado. A proporção entre o ácido adípico e o ciclohexeno, eu já tinha mostrado antes. A proporção é de 1 mol para cada 1 mol, tá certo? 1 mol para cada 1 mol. Só que, se você volta para o enunciado, ó, ele quer uma massa, que é a massa de ácido adípico, e para isso ele te dá também uma massa, que é a massa do ciclohexeno. Tá? Ele quer uma massa e te dá uma massa. Então tu vai relacionar massa com massa. É o que a gente chama de cálculo estequiométrico envolvendo relação massa-massa, tá? Como é que eu sei que eu vou relacionar massa-massa? A questão me diz isso. Ela pede uma massa, que é a massa do ela pede uma massa, que é a massa do ácido adípico, e me dá uma massa, que é a massa do ciclohexeno. Então, vai ser necessário, gente, converter essas quantidades que estão em mol, vai ser necessário converter para massa. E para fazer essa conversão de mol para massa, é necessário a massa molar de cada composto. A massa molar de cada composto foi dado na questão, tá aqui, ó. Ele diz aqui o seguinte, deixa eu voltar aqui, ó. Considere que as massas molares, ó, do ácido adípico, aliás, do ciclohexeno e do ácido adípico, são, respectivamente, 82 e 146. Ou seja, para cada 1 mol de ciclohexeno, eu tenho 82 gramas, e para cada 1 mol de ácido adípico, eu tenho 146 gramas. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, ó, eu volto para aquela tabelinha, a proporção é de 1 mol para 1 mol, cada mol de ciclohexeno pesa 82 gramas, cada mol de ácido adípico pesa 146 gramas, tá? Então, 41 quilos de hexeno. De onde foi que saiu esses 41 quilos de hexeno, professor? Saiu daqui, ó. Deixa eu voltar para mostrar aqui a vocês. Saiu daqui, ó. A massa de ciclohexeno que ele reage é 41 quilos, tá? Então,
1 mol de ciclohexeno equivale a 82 gramas. 1 mol de ácido adípico equivale a 146 gramas. Logo, 41 quilos de ciclohexeno está para X. Embora aqui em cima esteja em grama e aqui embaixo esteja em quilo, não tem problema, porque esse grama aqui vai cortar com esse grama. E a resposta final vai ser dada em quilograma, tá? Então, fazendo aí meio pelos extremos, meio pelos extremos, você vai encontrar que 82x é igual a 41 vezes 146. Fazendo essa continha, você vai ter como resposta 73 quilogramas. Esses 73 quilogramas seria o resultado obtido se a reação tivesse um rendimento de 100%. Lembra, todo valor calculado equivale a um rendimento de 100%. Só que a questão, ela não rende 100%. Se não me engano, a reação ela tem um rendimento de 85%. Deixa eu voltar aqui rapidinho para mostrar. Aqui, a reação ela tem um rendimento de 85%, tá? Mas agora ficou fácil. Se eu sei qual é a massa que equivale a 100%, basta fazer mais uma regrinha de 3 para encontrar a massa que equivale a 85%. Ora, se eu já sei que 100% equivale a 73 quilos, então 85% equivale a X. Se eu faço aqui, meio pelos extremos, eu vou ter que 100x é igual a 85 vezes 73. Resolvendo esse cálculo aí, você encontra uma massa de 62 quilos. Seria a massa de ácido adípico produzida a partir daqueles 41 quilogramas de ciclohexeno, considerando um rendimento de 85%. Perfeito? Próxima questão. A redução do óxido de zinco por alumínio metálico é conhecido por aluminotermia, processo que tem como produto final o zinco metálico e o óxido de alumínio correspondente. Qual a massa de zinco produzida? Ele já deixa claro qual a massa de zinco produzida. O que eu quero? Eu quero calcular a massa de zinco. Lembra? Quando for resolver estequiometria, se faz duas perguntas: o que eu tenho e o que eu quero. Ele já deixa claro o que é que você tem que calcular. É a massa de óxido de zinco, tá? Então, Então, qual a massa de zinco produzida a partir de 972 quilos de óxido de zinco com 50% de pureza? Aí ele dá algumas informações. Sim, ele também diz que o rendimento da reação é de 50%. Então, ele dá algumas informações, né? Ele dá aí a massa molar do zinco, do oxigênio. Ele dá a massa molar também do óxido de zinco, que vai ser necessário para poder resolver a questão, tá? Por que precisa da massa molar? Porque ele só fala em massa. Qual a massa de zinco? Ele quer que você calcule uma massa e ele também te dá uma massa, 972 quilos de óxido de zinco. Então, eu vou ter que fazer aquela relação massa a massa. Então, em algum momento, eu vou precisar fazer uma conversão de mol para massa. E essa conversão de mol para massa é feita com o uso da massa molar, tá? Mas, enfim, vamos por parte. Primeira coisa importante. Eu só posso resolver estequiometria se eu tenho uma equação química balanceada. A questão, ela não me dá uma equação química. A questão, ela me dá uma descrição da reação. A questão está me dizendo que óxido de zinco vai ser misturado com alumínio metálico, tá? Vou misturar essas duas substâncias. E o resultado dessa mistura, eu vou misturar essas duas substâncias, e o resultado dessa mistura, dessas duas substâncias, vai ser a formação, deixa eu só mudar aqui a cor. O resultado dessa mistura vai ser a formação de zinco metálico
e dióxido de alumínio, tá? Então ele descreve como é que ocorre a reação, mas ele não dá a equaçãozinha do processo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar toda essa descrição que ele dá, eu tenho que transformar isso numa equação. Tá? Eu preciso ter uma equação balanceada para resolver estequiometria. Se eu não tenho uma equação química devidamente balanceada, eu não tenho como fazer o cálculo estequiométrico, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui está as alternativas. Primeira coisa que eu fiz aqui foi transformar aquela descrição dada no texto numa equação. Aqui, ó, eu coloquei óxido de zinco mais alumínio, formando zinco metálico mais óxido de alumínio. Esses coeficientes que aparecem são em decorrência do balanceamento da equação. Eu preciso ter uma equação química balanceada para resolver estequiometria. Aí você pode balancear essa equação pelo método das tentativas ou pelo método algébrico, né, que foram os métodos vistos em sala de aula, tá? Outra coisa importante é que lá no texto da questão, ele fala que serão utilizados 972 quilos de óxido de zinco. Só que ele também diz que esse óxido de zinco ele só tem 50% de pureza. Então eu vou tirar logo a parte pura da amostra, tá? 50% é a metade. Então de 972 quilos, apenas a metade dessa massa corresponde a óxido de zinco puro, que é o que eu vou utilizar no cálculo da questão. Essa massa aqui é a massa que será utilizada no cálculo da questão. 486 kg de zinco, que é a metade, 50% da amostra impura, tá? Pois bem, aí agora eu relaciono as substâncias que eu tenho no problema, né? Lembra lá o que eu tenho e o que eu quero. Ele pede para calcular a massa de zinco obtida a partir, nesse caso, né, a partir de 486 quilogramas de óxido de zinco, tá? Então, fazendo esse cálculo, a proporção molar, essa proporção molar você tira aqui dos coeficientes, ó. A proporção molar é de 3 para 3. Se é de 3 para 3, então eu posso dizer também que é de 1 para 1. Sempre que os coeficientes são iguais, eu posso tornar a coisa mais simples dizendo que a proporção é de 1 para 1. Isso evita eu estar fazendo multiplicação desnecessária, tá bom? Aí, nesse momento, eu preciso usar as massas molares, porque eu preciso converter de mol para massa. A minha relação lá é massa-massa, né? Então, 1 mol de zinco, ele dá na questão a massa molar. 1 mol de zinco pesa 65 gramas. E 1 mol de óxido de zinco pesa 81 gramas, tá certo? É só você somar 65 mais 16, que é a massa de um oxigênio. Então, tu vai achar 81 gramas, que seria a massa molar do óxido de zinco. Então, 486, esses 486 saem daqui, ó, que é a parte pura do óxido de zinco. 486 está para X. Se tu faz aqui meio pelos extremos, tu encontra o valor de X. Tá? Vai ficar 81. Lembrando que tu não vai usar o mol não, tá? Tu vai usar o valor correspondente em grama, a massa, tá? Então, 81 vezes X igual a 65 vezes 486. Resolvendo esse cálculo, tu vai encontrar um valor de 390 quilos. E isso equivale aí a um rendimento de 100%, porque é o valor calculado. Todo valor calculado está relacionado a um rendimento de 100%, tá bom? Mas a questão diz que o rendimento não é de 100%. A questão diz que o rendimento é de 50%. Ora, 50% é a metade. Então, se a reação rendesse 100%, eu produziria 390 quilos de zinco metálico do produto. Como a reação só rende a metade, 50%, então eu vou gerar a metade dessa massa, 195, alternativa B, tá certo? Então,
um bom caminho para você interpretar aí as questões de estequiometria, né? É você se fazer dessa pergunta: o que eu tenho e o que eu quero. Fica mais fácil você selecionar os dados, você filtrar as informações e, a partir disso, lógico, conseguir chegar a um resultado correto, tá certo? Esta é a forma que eu resolvo estequiometria e é a forma que, para mim, é mais fácil. O bacana da estequiometria é que não existe uma única forma de você resolver o cálculo, tá? Se você assistir a 10 videoaulas sobre esse tema, certamente você vai verificar 10 maneiras diferentes de você fazer o mesmo cálculo, tá? Cada um faz do jeito que acredita ser mais simples. Eu acredito ser mais simples assim, mas não existem verdades absolutas. Então não existem, no caso de estequiometria especificamente, não existe um único método capaz de fazer você chegar a uma resposta, tá certo? Agora, independente do jeito que você vai fazer o cálculo estequiométrico, é importante que você treine, tá certo? Se você não treinar, você vai ter uma clareza muito grande quando ver esse vídeo, mas depois vai cair tudo no esquecimento, tá? Tem que ter treino, tem que praticar, tem que exercitar. Caso contrário, você não consegue fixar nenhum método de resolução de questões de estequiometria, tá certo? Bem, aqui eu tenho mais um exemplo. Encontrou-se uma amostra de mármore, ele dá um dos elementos contidos no mármore, né, o carbonato de cálcio, porque o mármore não é uma amostra pura, é uma mistura, tá? Mas é uma mistura constituída de carbonato de cálcio em maior quantidade, tá? Aí ele também diz a pureza, ó, a pureza desse carbonato de cálcio, né, presente no mármore, é de 60%. Decompondo-se 50 gramas dessa amostra, tá? Dessa amostra que tem pureza de 60%. Então, na prática, não vai ser os 50 gramas que vão sofrer a decomposição. É apenas 60% desse valor, tá? Decompondo 50 gramas dessa amostra, obteve-se cal virgem, aí ele dá a fórmula da cal virgem, CaO, e gás carbônico. Vejam bem, gente, novamente ele dá uma descrição da reação, mas ele não mostra a equação química que representa o processo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que se eu pegar o carbonato de cálcio e fizer a decomposição dele, eu vou gerar como produto óxido de cálcio e CO2. Mas ele descreve a equação, mas ele não mostra a equação do processo. Eu preciso ter a equação e devidamente balanceada para poder fazer estequiometria, tá? Aí ele continua, admitindo-se um rendimento de 70% para essa reação. Olha a pergunta agora. Quantos mols de gás carbônico, de CO2, foram conseguidos? Então ele já deixa muito claro o que é que você tem que calcular. Você vai ter que calcular quantos mols de CO2 foram obtidos no processo. É o que eu quero calcular, o número de mols de CO2. Para calcular Para calcular o número de mols de CO2, eu preciso ter alguma informação. Aí a informação toda que é dada, ó, é em relação ao carbonato de cálcio. O tempo todo ele dá informações sobre o carbonato de cálcio. Ele diz que você vai decompor aqui, ó, 50 gramas desse carbonato que tem 60% de pureza. Ele não dá nenhuma informação do óxido de cálcio. Então eu não vou usar óxido de cálcio para resolver essa questão. Essa questão ela vai ser toda resolvida, ó, a partir das informações que foram dadas do carbonato de cálcio. Então, na prática, o que eu estou dizendo a vocês, ó, é que eu vou relacionar carbonato de cálcio com CO2. Eu não vou usar óxido de cálcio, porque ele não dá nenhuma informação do óxido de cálcio na questão, tá bom?
Então aqui eu tenho a equação já balanceada, tá certo? O carbonato de cálcio formando óxido de cálcio mais CO2. A proporção é de 1 mol para cada 1 mol, proporção é de 1 para 1. E aqui embaixo eu já tirei o percentual, ó, da amostra. Ele tinha dito lá que eu tinha 50 gramas de carbonato de cálcio e esses 50 gramas estavam 60% puro. Então, se eu tirar 60% de 50, eu vou encontrar um valor igual a 30 gramas, que é o valor que eu vou utilizar para o cálculo, tá? Então, continuando, ó, eu vou relacionar carbonato de cálcio com CO2, né? 1 mol para cada 1 mol, né? São os coeficientes. A gente viu aqui, ó, que a proporção é de 1 para 1. Opa, aqui não. Aqui, né? É de 1 para 1. A proporção é de 1 para 1. Só que a gente também viu, lá no texto da questão, que o que ele quer do CO2, é o número de mol. Então eu não vou mexer no CO2, eu vou deixar o CO2 assim, em mol, porque é o que eu quero calcular. Eu quero calcular o número de mol do CO2. Agora, o carbonato de cálcio eu vou ter que converter para massa. Isso aqui tem que ser convertido para massa, porque ele me dá a massa de carbonato, tá? Para converter de mol para massa, é necessário a massa molar do composto. Lá no texto da questão, tá certo? Você volta um pouquinho. Aliás, deixa eu voltar aqui para vocês. Lá no texto da questão, ele dá as massas atômicas. Aí você vai pegar essas massas atômicas e calcular a massa molar desse carinha aí, ó, CaCO3. Vai fazer a soma, né? Carbono pesa 12, mais 40 do cálcio, aquela coisa toda. Aí se você faz essa soma, você vai encontrar um valor igual a 100. A massa molar do carbonato de cálcio é 100. Então, aqui eu vou usar grama. Esse mol não vou usar, converter para grama. E aqui eu vou deixar em mol, porque ele quer saber o número de mol de CO2. Tá? Então, ó, fazendo o cálculo, 100 gramas está para 1 mol, assim como 30 gramas está para X. Esses 30 gramas saem daqui, ó, que é o valor depois de ter tirado aqui, ó, os 60%. Tá? Fazendo aí meio pelos extremos, se você fizer aqui, ó, meio pelos extremos, você vai encontrar que X é igual a 0,3 mol. E isso é 100%. O valor calculado corresponde sempre a um rendimento teórico de 100%. Só que se tu voltar de novo lá no texto da questão, tu vai ver que a reação ela não rende 100%. Ela tem um rendimento de 70%. Então, para finalizar o cálculo, você calculou qual é a massa, qual é o número de mol, perdão, qual é o número de mol que está para 100%. Quando o rendimento é de 100%, o número de mol é 0,3. Se o rendimento fosse de 100%, mas o rendimento é de 70%, aí você teria que fazer mais uma regrinha de 3 aqui, ó, para poder chegar ao resultado. Ficaria 100x igual a 0,3 vezes 70. Resolvendo isso, tu vai achar 0,21 mol. Seria a quantidade em mol de CO2 obtido nessa reação. Tá certo? Bem, tem mais uma questão. Essa questão aí, ela fala um pouquinho da parte de excesso de reagente. Tá certo? As 3 primeiras foram questões direcionadas à parte de rendimento e teor de pureza. Essa questão aí, ela fala um pouquinho sobre excesso de reagente. Então, a questão, ela fala assim, ó, a aspirina, ácido acetil salicílico, pode ser preparada pela reação do ácido salicílico com anidrido acético, segundo a reação representada pela equação. Então, ele dá aí a reação, né? Já a gente vai colocar uma legenda sobre quem é quem aqui nessa equação, tá certo? Quem é a aspirina, quem é anidrido acético, quem é ácido acetil salicílico, tá? Considerando-se que a reação entre 138 gramas de ácido salicílico com 25,5 gramas de anidrido acético ocorre
com rendimento de 60%, e sabendo que as massas molares desses compostos são, aí aqui eu tenho uma legenda, ó. O ácido salicílico é o C7H6O3, tem massa molar igual a 138. O anidrido acético é o C4H6O3 e a massa molar é 102. E a aspirina é o C9H8O4 e a sua massa molar é 180. Aí, com base nisso, ele pede qual é a massa da aspirina. Então, eu já sei o que eu quero calcular. Qual é a massa da aspirina obtida no processo, né, na reação. Eu já sei o que eu quero, tá bom? Eu já sei o que eu tenho. Aliás, eu já sei o que eu quero. A questão deixa muito claro isso aqui, ó. Eu quero calcular a massa da aspirina. Isso é o que eu quero. Agora, quando tu volta para o texto para procurar o que eu tenho, aí eu tenho um problema aqui, ó. Ele me dá duas massas. Ele me dá 138 gramas do ácido salicílico, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o ácido salicílico. E ele me dá também 25,5 gramas. Epa, deixa eu ajeitar isso aqui, peraí. Ele me dá 138 gramas de ácido salicílico, que é esse carinha aqui, e me dá 25,5 gramas de anidrido acético. Ele me dá a massa dos dois reagentes. Quando eu pego uma questão dessa natureza, onde ele me dá informações dos dois reagentes, ou de mais de um reagente, seja massa, seja número de mol, seja volume, se ele me dá informações sobre dois ou mais reagentes, eu preciso, antes de tudo, verificar se existe excesso entre eles. Quem está em excesso deve ser descartado. Eu uso somente o reagente limitante. A gente teve uma aula sobre isso. A gente viu que o reagente limitante é aquele colocado na proporção estequiométrica, né? Aquele que limita o tempo de reação química, é aquele que se esgota primeiro no processo. Eu preciso identificar se há excesso entre essa mistura envolvendo 138 gramas de ácido salicílico e 25,5 gramas de anidrido acético. Porque caso haja aí algum excesso, esse reagente em excesso, ele é descartado do problema. Eu uso o reagente limitante como base para resolver a questão, tá? Então, o primeiro passo aqui é tentar descobrir quem está em excesso, verificar qual é o reagente que está em excesso. Então, aqui eu tenho os dois reagentes, ó. Esse primeiro carinha aqui é o ácido salicílico e esse segundo, o C4H6O3, é o anidrido acético. A proporção entre eles, se tu olhar aqui, ó, é de 2 para 1. Quando não tem nada aqui na frente, eu tenho um coeficiente 1. A proporção é de 2 para 1. Aqui eu já coloquei, ó, o 2 multiplicando a massa molar do ácido salicílico, tá? Se eu voltar aqui na questão, a gente vai ver que a massa molar do ácido salicílico, aqui, ó, é de 138, a massa molar do ácido salicílico, e a massa molar do anidrido acético é de 102, tá bom? Aí o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu já peguei a massa molar do anidrido, aliás, do ácido salicílico, 138, e já multipliquei por 2. De onde é que sai esse 2? Ó? Sai daqui, do coeficiente. Então, eu já peguei a massa molar, 138, e já multipliquei ela pelo coeficiente. O coeficiente é 2, tá? Como aqui no anidrido acético o coeficiente é 1, então eu teria que pegar o 102, que é a massa molar do anidrido acético, e multiplicar por 1. Qualquer número multiplicado por 1 dele mesmo, tá? Então aqui na tabelinha, só deixando claro, eu já coloquei as massas molares de cada substância
multiplicada pelo seu respectivo coeficiente na equação. 2 e 1 no caso, tá bom? Embaixo eu vou colocar as massas que foram dadas na questão. A questão lá no enunciado diz que foram misturados 138 gramas de ácido salicílico e 25,5 gramas de anidrido acético. Essas massas aqui, ó, essas massas aqui, ó, elas são dadas na questão, tá certo? E as massas de cima, elas são encontradas fazendo a conversão de mol para massa, utilizando a massa molar de cada substância. Aí agora você vai fazer um cálculo tipo meio pelos extremos, né? Uma multiplicação cruzada aí, ó. Então, se você multiplica essa linha vermelha, né? 2 vezes 138 vezes 25,5, você vai achar um valor igual a 7.038. E se você multiplica aí a linha azul, 102 vezes 138, dá 14.076. O maior valor foi aqui, ó. O maior valor foi de 14.076. Então, esse carinha aqui, ele está em excesso. Você imagina aqui uma linha, ó, aqui no meio. Você imagina essa linha. E você olha qual foi o lado que deu a multiplicação maior. O lado que deu a multiplicação maior é do reagente que está em excesso. Ele é descartado, você não usa ele na questão. Quem você vai utilizar, ó, o reagente limitante, é o anidrido acético, que foi o lado que deu o menor produto. Então, eu já sei que entre aquela mistura de 138 gramas de ácido salicílico e 25,5 gramas de anidrido acético, eu já sei que existe um excesso de ácido salicílico. Esse excesso eu não uso, eu descarto. Eu uso somente os dados referentes ao reagente limitante. Aí, com esse reagente limitante, é que eu posso agora calcular qual vai ser a massa de ácido acetil salicílico formado, tá? Então, vamos lá, ó. Agora eu vou fazer um cálculo envolvendo o ácido acetil salicílico. Passei direto aqui. Eu vou agora fazer um cálculo relacionando o ácido acetil salicílico, que é o que eu quero calcular de fato, a massa de ácido acetil salicílico, com a massa de anidrido acético, que é o meu reagente limitante, que a gente acabou de determinar no cálculo anterior. E a proporção entre eles, ó, é de 1 mol de ácido de anidrido acético, 1 mol de anidrido acético, para cada 2 mol de ácido salicílico. Convertendo essas quantidades em mol para massa, e aí você usa a massa molar, os 2 mols de ácido acetil salicílico, né, a aspirina, né, aqui ele chama de aspirina, mas é o ácido acetil salicílico, os 2 mols equivale a 360, porque cada mol é 180, tá? E o mol de ácido de anidrido acético, 102 gramas, tá? Então, 25,5, que é a massa dada na questão de anidrido acético, está para X de ácido de aspirina, tá? Se você faz aí meio pelos extremos, você vai encontrar que a massa de aspirina é igual a 90 gramas, isso para um rendimento de 100%, tá bom? Mas a questão não rende 100%, a questão diz que o rendimento é de 60%. Mas aí ficou fácil, né? Se 100% está para 90, 60% está para X, fazendo esse cálculo aí, tá? Meio pelos extremos, você vai encontrar que X é igual a 54 gramas. Resposta letra D, tá certo? Então, gente, eu fico por aqui nessa aula de resolução de questões de cálculo estequiométrico, tá? Espero ter ajudado vocês. Assistam essa aula, tentem resolver questões, tentem exercitar e até a próxima, tá certo, gente? Cheiro grande para todo mundo e até mais.